Olá a todos, paz seja convosco. Não lembrem-se de dar o like aí no nosso canal. Inscrever-se no canal. O tema de hoje é sobre a terceira fase da encarnação. A encarnação não tem só uma fase, como muitas as pessoas acreditam, mas sim. Tem 3 fases da reencarnação. O tema de hoje é esse. Eu sou Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Guilherme Besser e Indomar Pissotto. Bom, a terceira fase da encarnação é uma coisa que, digamos assim, no mundo da espiritualidade, quem estuda a espiritualidade, a maioria desconhece esse tema. Então, Josué pode nos esclarecer mais a respeito? Cara, isso é... Bom, vamos lá, né? A gente tá aqui para dar a cara a tapa, né? Não tem problema nenhum, né? Como diz o mentor, foda-se, né? Mas vamos lá, tá certo? Bom, a história é mais ou menos o seguinte, que ele passa pra gente. E não é só ele, já existem outras vertentes espiritualistas trabalhando da mesma forma, né? Então, a encarnação ela se divide em 3 fases, né? A primeira fase termina quando nós fisicamente nascemos, encarnamos, né? Por quê? Porque antes disso há toda uma preparação, ou seja, né, a formação do gênero de prova escolhido para aquela encarnação. Então, formulamos todo esse gênero de prova escolhido e nós encarnamos. Essa terminou a primeira fase. Isso quem estuda a espiritualidade já sabe dessa fase pré-encarnatória, né? Que é a formação do gênero de prova escolhido, né? Primeira fase. Segunda fase vai se dar no fim da encarnação física, ou seja, no fim da vida corporal material. Ou seja, né, tudo que aconteceu ali até ali é o fim da segunda fase da encarnação. Ponto. E a terceira fase da encarnação, ela vai se dar até que aquele espírito não tem nome, não tem forma, não tem cor, aliás, não tem nada que a gente possa perceber. Então o espírito, ele não é homem, não é mulher, ele não é alto, não é baixo, ele não é magro, não é gordo, ele não é loiro, não é ele só é. O espírito é uma coisa que, como diz o espírito da verdade, é um brilho. Só. Essa é a única percepção que nos é cognoscível dentro do nosso filtro. Até por analogia. Isso, exatamente, por analogia. Né? Então, o que seria essa terceira fase de encarnação? Ou seja, quando o fim dessa terceira fase de encarnação? Quando o espírito que se colocou, que se disponibilizou a encarnar, né, se livra do ego, ou seja, do personagem. Então, por exemplo, se naquela encarnação tu teve o nome de Maria, a terceira fase da encarnação se finda quando tu termina de desconstruir Maria e tu compreende que tu é um espírito, né? E nisso pode se levar uma eternidade. A percepção que esse espírito tem pode ser exatamente de dezenas de milhares de anos ficam nessa situação. E essa terceira fase de encarnação, que também dentro da cultura do hinduísmo se chama mundo dos devas, né? É onde a gente vai ter os umbrais, as cidades espirituais, todas essas coisinhas formadas, né, a partir da psique humana, né, que vai reunir por afinidade uns e outros, né, nessa terceira fase de encarnação. Mas, o que é a grande sacada? Né? Por que a gente vê isso, nosso lar, violeta da janela, esse negócio aí? E tem que entender que todos esses espíritos que vão para por afinidade, vão para essas situações, eles voltam a encarnar. Né? O entendimento que o mentor traz e que outras entidades já estão trazendo também é que nós podemos acabar com essa estada na roda de samsara em qualquer momento, basta a gente cair na real. Né? E enquanto a gente não cai na real, a gente fica nesse processo de encarne e desencarne, encarne e desencarne, encarne e desencarne, encarne e desencarne. Ou seja, uma crença. Isso. Ou seja, enquanto a gente não terminar a terceira fase da encarnação, a gente volta para o primeiro estágio, é isso? Não, e a coisa um pouco mais complexa é o seguinte, por exemplo, assim, isso a gente vê muito na questão dos espíritas, né, trazem muito isso com eles, é que eles vivem uma mesma encarnação, né, várias encarnações
se sucedem. Estão dentro da roda. Exatamente, no sentido. Porque começam a dizer, tá, mas na minha outra encarnação eu fui tal, não sei o quê. Ou seja, eles ficam conectando porque eles não se livraram, eles não saíram dessa percepção de ego, então eles estão colocando ego sobre ego, ego sobre ego, ego sobre ego, né? Que em algum momento vão ter que desconstruir todos eles para compreender que tu é espírito. Isso aqui foi só Maia, né? Força de Maia. Isso aqui foi tudo uma ilusão para te trazer prova moral. Tanto é que pergunta 132 livros dos Espíritos. Para que serve a encarnação? Prova, expiação, missão e contribuição própria geral. É para isso que serve, não está aqui para se dizer, para se desenvolver enquanto ser. Não. Prova, expiação, missão e contribuição da obra geral. É muito simples, só que as pessoas não leem e não querem perceber o que está muito óbvio ali, né? E Domar, o que pode ter sido feito dessas questões? Esse tema que nós estamos falando hoje, eu pedi para o mentor se valeria a pena falar, né? Visto que ele disse que a casa, e a maioria das outras casas, é mais para a parte espiritual que para a física. Porque ele disse que tem 7 bilhões encarnados e no total de 70 bilhões que tem no orbe, então seria 63 bilhões desencarnados. Praticamente na 10. Na terceira fase da encarnação. Na terceira fase. 10 para 1. Isso. Então, no trabalho que nós estávamos em 70, questionando ele, se tinha 70 mil. Milhões. 70 mil. 10 mil vezes mais. Acompanhando o trabalho. Acompanhando. Ele está falando que Isso, lá no trabalho. Um dia na casa tinha 70 pessoas na casa, então tinha 70 mil em espíritos. Por singularidade, nós estamos falando aqui, deve ter alguém assistindo. Então, o propósito maior é esse, sabe? E é o que mais sofrem. Porque a gente, ele disse assim, eu disse, mas será que também não estamos vivendo a terceira fase e não percebemos? Ele disse, mas tu não consegue plasmar teus desejos instantaneamente e os teus medos, né? E esse sim. Então, quando tu estiveres nesse plano e tu começar a observar que os teus medos, os teus desejos acontecem quase instantaneamente, Fica ligado, já passou da segunda fase, já passou. Aí falando nessa questão da terceira fase de reencarnação, eu me lembro que o mentor uma vez comentou que essa casa aqui ela foi colocada numa região que existem muitos espíritos antigos aqui, dos indígenas que moravam nessas circunvizinhanças aqui nessa região da Serra Gaúcha, e que essa casa também tem um propósito de levar ensinamentos no plano espiritual, plano astral, a essas entidades que também frequentam a nossa casa, né? Então, daí que a gente também serve de, digamos assim, de instigar essas... É legal, tá, então vamos falar sobre isso? Então, assim, né, o que acontece? Né, segundo o que a espiritualidade trouxe, né, nesse local era um local de culto, né, desses indígenas, porque tem algumas questões naturais de afinidade quanto às tradições desses povos originários, né? E essa população ela foi meio que dizimada e escolheram ser dizimados junto dos seus ancestrais, né? Só que houve claro, o pessoal se revoltou, tanto é que nesse local acontecem muitos suicídios. Por quê? Porque vibram ainda essas situações aqui. Então, espíritos que vêm com essa missão de se suicidar, de uma maneira ou outra, acontece muito aqui na região. E qual é Tem a ver com esse negócio de tocar sino, parece que morre alguém. Não sei, aí eu não sei. Não sei. Mas exatamente. Então o que acontece? Né? O objetivo é trazer a conciliação desses que estão desencarnados, vivendo ainda essa terceira fase da encarnação, já tem alguns séculos, né? Para que a coisa comece a entrar num viés de ascensão espiritual. E o que ele fala, a gente já conversou muito sobre isso, sobre a questão dos desencarnados, né, que ele disse, mas por que a diferença é tão astronômica? Né? Por que tem tantos desencarnados tão pouco em relação ao número de encarnados, né, no trabalho? Isso é muito simples, porque esses já não aguentam mais o que estão passando. É que nem
É o mosquito que vê uma luz, ele vai correndo para lá porque ele vive em tanta escuridão que ele não aguenta mais. Então vem aquele povo todo lá suplicando, porque não aguenta mais estar passando. E daí penso, talvez, esse orbe, nós estaremos no mundo paralelo, não eles, porque a maioria está lá, sabe? Só Estão mais próximos. É um jeito de ver. Sim. 63 está aqui e 7 milhões está aqui. Qual que é o orbe? Qual é o principal? É a realidade. E lembrando que volta e meia, desses 63, uma boa parte volta para cá, né, para depois voltar para lá, fica nesse, que é o que ele chama de cachorro correndo atrás do próprio rabo. É que ele chama disso. Ficam se iludindo sobre ilusão. E daí é nos falado que trabalhar os medos, os desejos, entrar no equilíbrio, né? De não gostar tanto de uma coisa e não detestar tanto. Na segunda fase, que daí é mais tranquila. Onde tem limitações. Limitações, tu não plasma isso. Então, depois tu vai criar teu céu e teu inferno ali. Normalmente inferno, né? Recapitulando aqui, Josué, a pessoa para sair dessa situação de não ter que passar. Todos vão passar. Não, eu estou dizendo, a hipótese, né? Sim. A possibilidade. Amenizar. Não é ter que passar, eu me equivoquei na colocação. Para sair da terceira. Perfeito. Para sair da terceira fase de encarnação, o que é necessário? Então a gente tem que primeiro compreender o porquê que ela se dá, né? Essa terceira fase da encarnação, ela se dá, ela acontece, ela existe para que tu possa desconstruir todas as verdades que tu construiu durante a segunda fase da encarnação. Não arrastar junto. Exato, não dá para arrastar. Tu não pode viver o personagem do mundo espiritual. Isso é impossível, né? A barreira não deixa passar. E acumula, né? E sim, acumula. Então o que acontece? Então supõe que tu teve uma encarnação que tu tinha muito medo de aranha, né? Então nessa terceira fase de encarnação, tu vai ser tão exposto à aranha até que tu compreenda que tu e a aranha são a mesma coisa, né? Ou por exemplo, eu gostava de música do Roberto Carlos. Vamos botar um exemplo bem esdrúxulo ali. Tu vai passar 10 mil anos, uma percepção de tempo que só acontece pra ti ali, ouvindo a mesma música do Roberto Carlos, até que tu compreenda que, cara, eu não sei se eu gosto ou não gosto, eu não quero mais saber disso. Por quê? Porque tem muita gente que se apega às questões de natureza, às questões de música, porque tudo isso é formação do mundo de Maia, tudo isso é formação de Maia. Nada disso, não existe cerveja, não existe uísque, não existe cigarro, não existe plantinha, não existe cachoeira, não existe nada disso no plano do espírito, da realidade. Isso só existe aqui por força de ilusão. Então, para que serve a terceira fase de encarnação? Para a gente desconstruir tudo isso da gente, ou seja, desconstruir o personagem que a gente vivencia aqui, para poder realmente retornar lá. E quando tu retorna, aí tu vê. Se tu conseguiu, o auferidor vai dizer se tu vê contigo se tu conseguiu os objetivos que tu tinha daquele gênero de prova escolhido ou não. Muitos. E por que isso existe? Por que existe isso? Né? Porque é o seguinte, espírito não retroage, não regride. Então o que acontece? Então se chegou aqui, por exemplo... Mas estaciona, né? Estaciona sim, mas não regride. Então, por exemplo, você chegou aqui com o objetivo de trabalhar a tua ganância. Né? Então, na tua formação de gênero de prova escolhido, tu escolheu uma série de engendramentos de vida que vão demonstrar que tu não é um ser ganancioso. Né? Aí o que faz? Você vem e assume um ego inserido numa família que proporciona o desenvolvimento da ganância. Né? A vida vem te dar possibilidades de exercer essa ganância. Em algum momento, depois dessa criação toda de ego e de exercer isso na vida, oportunidade de tu olhar e dizer, não, mas eu abro mão, eu prefiro perder do que ganhar. Mas aí você tem que estar consciente da lucidez. Mas é o que o Espírito diz que está pronto, ele diz que na sua essência ele não é mais ganancioso. Só que o que acontece? Aí a gente vem para cá, faz todo esse trabalho e não se liga que é muito ganancioso ainda e vai de encontro a essa ganância e quer mais e mais e mais e mais. Então, por exemplo, tu chegou numa escala de 0 a 10 de ganância aqui, 8. Não, melhor, 7. Só que tu terminou a segunda fase da encarnação numa escala de 0 a 10 com 9.
O que tu tem que fazer nessa terceira fase de encarnação? Sim. Desconstruir esses dois para voltar lá enquanto o espírito sete de novo. E aí... É dureza. Não, só que nesse, que é no plano mental, no plano astral que isso acontece, né, de plena formação mental de todas as coisas, né, a tua mente vai te jogar tantas situações que vão te gerar tanto sofrimento em função da tua ganância, que tu, pela dor nesse caso, porque o amor acontece aqui na encarnação, na segunda fase da encarnação, né, pela dor, tu vai desconstruir essa ganância. Por isso que diz que o pessoal eles chegam se arrastando, é tanto sofrimento que eles fazem qualquer coisa. Uma coisa que é bom esclarecer, que foi pedido essa semana, se eles não ficam lá na casa com os antigos familiares, não é regra, mas os mentores que normalmente não. Ele plaga um ambiente similar, mas para não dar interferência nos que ficaram, né? Então, é que nas crenças normal, a mãe ficava junto lá e não queria liberar o filho. Não é uma... Existe esses casos sim, mas normalmente não. E eu queria falar também, um colega que teve um sonho, que daí o mentor disse que simboliza isso, acho que foi o mentor que falou, ou foi tu que falou. Ele sonhou que ele tinha acendido uma vela com um santo, daí a pouco o pai dele entrou e brigou com ele. E ele queria entender aquele sonho dele, ele foi dito, isso é mais ou menos uma experiência que tu teria hoje, se tu morresse hoje. Um representa a crença em acender a vela. E a outra seria o desentendimento com o pai, que ia vir a reclamar daquela situação. Então, eram duas coisas que ele tinha que trabalhar, a discussão daquela crença e a conciliação com o pai. Com o pai. Não foi o pai, eu não lembro disso. Sim, se ele morresse naquele dia, ele ia carregar para a terceira fase aquilo. Então, os sonhos que a gente tem, às vezes que a gente briga, ou tem algumas coisas assim, é uma experiência. É para compreender o estado atual da tua elevação moral. Sim. Olha que interessante, cara. Eu não sabia disso. Ele falou isso, que eu teve uma pequena experiência e ele tinha que trabalhar aquele quesito para ele não avançar depois. E talvez, eu não sei a resposta. A gente achava que desdobrar de sonho ia ter contato com eles. Hoje eles dizem que o espírito desencarna. Deixa de existir aquele ego. Deixa de existir que ele é. Isso a gente tem que fazer uma outra conversa só sobre isso, porque isso é. Mas resumindo, simplesmente eu não vou dormir, vou ter contato e você. Mas isso é muito desdeva, isso é questão de ego, né? Achar que o ego sobrevive a tudo, porque esse é o grande sonho do ego, né? Se manter eterno. Mas então eu preciso dormir com medo que logo que o meu corpo apagar eu vou ser arrastado. Isso não é. Aí não existe grande livre-arbítrio, né? Ah, sim. Então eles vivem na terceira fase diferente de nós aqui, tipo assim. Sim, diferente no sentido de que as situações que eles passam, que eles são envolvidos, são situações pontuais para resolver as demandas morais que trazem. Né? Para poder o quê? Para poder retornar ao estado de consciência da sua essência original, na pior das hipóteses, igual que entrou. É aquela coisa, quando você acumula, né, digamos assim, essas verdades, esses conceitos que você arraiga dentro de si, e pré-conceitos, e que você, no caso, não tem condição de se desfazer disso, porque na natureza nada se perde, mas tudo se transforma. Se eu estivesse lá, eu não sei nada, eu não quero mais nada, me leva, meu pai. Né? É uma coisa assim, eu não quero mais nada, porque tudo que eu quiser vai contar contra mim. O mentor disse que esse plano foi criado com o auxílio dele também, para que a pessoa consiga se desligar. Mas e aí a gente começa a compreender porque ele trabalha com as quatro questões: nada ser, nada querer, nada esperar, apenas servir. Porque se tu consegue trabalhar isso, né, intimamente, essencialmente, tu não precisa passar pela terceira fase da realização, porque tu não almeja coisa alguma, tu só serve. Então é medo, desejo... Posses, paixões e desejos. Posses, paixões e desejos. Se tu não tem posse, paixão e desejo, acaba o problema. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Pra você o bicho pega. Rebobina a fita aí e entenda a mensagem. Tu vê que ele é jurássico mesmo, rebobina a fita. Rebobina a fita. Ó,
voltando no que eu tinha falado aqui, como a natureza nada se perde, tudo se transforma, ou seja, tudo que a gente tem que passar aqui, a gente tem com aquela programação, né? Gênero de próprio escolhido. Gênero de próprio escolhido. Quer dizer, o nosso missão, no caso, no plano, na segunda fase da encarnação, é vencer aquelas vicissitudes que vão se apresentar para você. E contribuir para a obra geral. Isso é muito importantíssimo. As pessoas às vezes escolhem isso. Mas a gente já está dentro da programação? Se ele fizer tudo como... Sim, mas a grande questão é o seguinte. É compreender o que é contribuir para a obra geral. Né? Contribuir com um irmão teu é botar ele à prova. Entendeu? Então, às vezes, contribuir com o teu irmão... Tu nem tem noção por que tu foi grosso com aquela pessoa naquele momento, ou por que tu foi estúpido, ou porque, sei lá, tu bateu no carro de alguém, a culpa foi tua. Mas tu está contribuindo com ele para ele ter pro outro, né, pro próximo, ter experiência de, eu vou amar Deus sobre todas as coisas, e Deus, entendendo que tudo que se manifesta na tua vida é manifestação do amor de Deus, ou eu vou achar ruim o que Deus fez comigo. É circunstância, né? Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que essa contribuição à obra geral não é contribuir passando a mão na cabeça, não. É vivendo a vida com intensidade, vivendo a vida em abundância. O Guilherme comentou, mas o que levaria a pessoa nessa terceira fase a não querer deixar se libertar de si mesmo, né? Tem muito apego a ele, a antiga família, as posses, para dizer. Ele disse que eles pensassem por outro ângulo. Tudo isso é problema, é tudo problema. Daí tu tem a oportunidade de abrir mão de todos os problemas. É só o querer, né? E se tu não quiser isso, tu vai continuar com todos os problemas. E daí a oportunidade de ser feliz é que você diz assim, ó. Tu vai. Teus problemas tu não vão sumir, tu vai surgir em outro lugar. Com a mente, quem sabe, limpa, sem nada, um outro personagem, uma outra vida, tudo zero. E tudo que vai trabalhar uma área do problema, que às vezes pode ser 2, 3 caminhões cheios, desaparece. Quem que não aceitaria essa oferta, né? Agora, só se ele não sofreu ainda o suficiente. Mas para isso tem que ter consciência. Sim. Sempre. A questão da consciência é importantíssima, não adianta, porque a gente vai girar, mexer, e tudo está de acordo com o teu estado de consciência. Senão vai precisar de dor para aparecer. Porque a consciência ele experimentou a dor, a última, ele vai conseguir escolher daí, né? Exato. Eu não aguento mais essa dor. Eu faço tudo, que nem aquele tio Gilmar, né? Eu faço tudo. Eu faço qualquer coisa que você até se acabar com a dor, tá valendo, não tem problema. Até deixar de existir. Exatamente. Até que deixar de existir, se for o caso. Sim. E aí esse é um belo exemplo que a gente traz da terceira fase da encarnação, e é exatamente isso. Né? Ou seja, de acordo com o nosso orgulho, com a nossa teimosia, nós vamos experienciar uma dor tão absurda, um sofrimento tão grande, né? que é uma coisa infinita, a possibilidade de sofrer, né? Que a gente vai chegar num ponto de dizer assim, cara, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me solta. Tem da dor, não consegue nem pensar. Josué, eu penso o seguinte, eu abrindo assim uma expectativa de que nesse plano, enquanto estamos na segunda fase de encarnação, a gente assimila tudo que a humanidade nos tem a mostrar, né? E concomitantemente, você, enquanto espírito, você também traz, como a gente aprende, como sendo uma coisa inata de cada espírito. Muitas das vezes, uma lucidez, digamos assim, em semente, que você possa... Potencial. De forma que você pode, né, dentro da sua missão, deveria cumprir, e muitas pessoas cumprem, né? Mas a grande maioria se vê enredada aí nessa malha. A percepção que me dá é mais ou menos o seguinte: a primeira compreensão que se tem que ter é que todo o valor do espírito é diametralmente oposto ao valor do humano. Então, tudo aquilo que o humano começa a olhar com bons olhos, cuidado, porque o espírito é a grande armadilha. Então, o que a gente tem que começar a se ligar, a buscar nessa situação,
é perceber isso e não levar a humanidade a sério. Entender que nós estamos aqui, mas nós não somos isso. Porque na medida que nós passarmos a acreditar, construir verdade, que nós somos humanos e que nós temos que levar os valores humanos, né? Lembrando que os valores humanos são baseados no egoísmo e no individualismo, sempre uma vontade de ganhar, de obter prazer, de ser reconhecido, né? Alimentar o ego. Exatamente, as 4 âncoras, né? Nós vamos tendo o caminho oposto da percepção do espírito, né? E o que me vem agora é uma imagem justamente assim, compreendendo que as cores que nós vemos, a luminosidade que nós vemos aqui, tudo é maia, tudo é ilusão. Talvez a grande luz venha da ausência de luz, de maia. É um universo todo. A gente observa aqui o assunto. Eu só queria terminar mais uma coisa. Todas as religiões dizem que o outro lado é melhor. Talvez aquele que ainda não chegou nesse lado melhor é porque não chegou do outro lado ainda. Ele está ainda aqui. Perfeito, é exatamente isso. E daqui a pouco aceitar, deixar de existir é ir para isso. Compreender a não necessidade egóica de ser. Ou Eu seja, não vou conseguir chegar lá com o Indomar, mesmo que eu entre na terceira fase de encarnação com um ego semelhante a esse, que é no filme do ou seja, o paraíso existe, tem que sair da terceira fase. Tem que deixar de ser humano. E o que é? Ninguém faz nem ideia. Mas todos isso que é muito. Exato, mas e aí me vem aquela música Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, que diz assim no final assim, e o que eu vou encontrar? Nada do que eu esperava encontrar vai estar lá. E se agora que eu estou bem, ainda diz que é melhor, imagina quem está nessa fase de muito sofrimento. Daí não tem nem dúvida que quer, né? Eu teria dúvida aqui, porque estou bem. Tô tranquilinho, mas agora se eu tivesse aqui com dores imensas, sofrendo absurdos, eu me atirava, né? Para escapar. Então, sair do inferno pro céu. então isso dá um livro, né? Todo mundo sabe que todos os assuntos aqui são instigantes. A gente traz só uma palhinha para que a gente possa sorver um pouco desse conhecimento. Agradecemos a todos, não esqueça de dar o like e Pai seja convosco. Que assim seja. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.